Olá, turminha do 8º ano. Sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 17 e vamos dar sequência ao estudo dos seres vivos. Nessa semana, eu vou começar a falar com vocês sobre a classificação dos seres vivos, tá? Classificação ou classificar os seres vivos significa agrupar os seres vivos de acordo com suas características. Então, quer dizer que os seres vivos com características em comuns, eles são colocados em um mesmo grupo. Então, classificação biológica ou taxonomia é um sistema dentro da biologia, né, que organiza os seres vivos em categorias, em grupos, vamos assim dizer, agrupando esses seres vivos de acordo com as características em comum que eles apresentam e também com suas relações de parentesco evolutivo. A parte da biologia, da ciência, que estuda a classificação dos seres vivos é a taxonomia, tá? A taxonomia, então, é a ciência que, além de classificar os seres vivos, ela também descreve, nomeia e organiza esses seres vivos em categorias, que nós chamamos de categorias taxonômicas. Esse sistema ele foi criado por volta de 1730 e 1735 por um pesquisador chamado Carnot Linné, né, mais conhecido como Linneu. Ele criou, além das categorias taxonômicas, também as regras de nomenclatura científica, que são as regras utilizadas para escrever, né, descrever, nomear as espécies, o nome das espécies, tá? Então, ele definiu, portanto, que os nomes científicos das espécies, né, toda espécie, ela tem um nome popular e tem um nome científico. Então, o nome científico, ele sempre deve ser descrito ou escrito em latim, né? Nós sabemos que o latim é uma língua que não é mais utilizada, mas naquela época era a língua universal. Então, até hoje, utiliza-se o latim. Mesmo as espécies descritas atualmente ainda utilizam o latim. Por quê? Porque essa língua ela não muda de um local para o outro. Então, o nome científico das espécies vai ser o mesmo em qualquer parte do mundo. Tá? Então, o nome científico da espécie ele é escrito em latim. A primeira letra sempre escrita com letra maiúscula, então a inicial sempre maiúscula, e a segunda letra minúscula. Tá? Por quê? Porque o nome científico ele é formado por duas palavras. Nomenclatura binominal. Então, a primeira palavra sempre começa com maiúscula e a segunda sempre com minúscula. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho o nome científico da espécie humana. Homo sapiens. Duas palavras. Nomenclatura binominal. Latim. A primeira palavra sempre vai começar com maiúscula e a segunda com minúscula. E quando nós vamos escrever o nome científico de uma espécie, ele sempre tem que ser destacado do texto, ou em negrito, ou então em itálico ou sublinhado. Sempre devemos destacá-lo do texto, tá? Tem que vir em destaque. Então, essas regras taxonômicas ou regra de nomenclatura binominal também foram elaboradas por Linneu, né? E são regras que são obedecidas até hoje. Além dessas regras, ele elaborou também as categorias taxonômicas, que são as categorias onde os seres vivos são agrupados. São elas: espécie, gênero, família, ordem, classe, filho e reino. Ok? Então vamos lá. A espécie, ela é a categoria mais básica, né? Ou seja, talvez a categoria mais importante. São as categorias onde todos os seres vivos são semelhantes, né? Então, eles são semelhantes e eles, além de serem semelhantes, são iguais, né? Eles são capazes de reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Então, por exemplo, todos os cães, independente da raça, eles formam a mesma espécie, tá? Ou seja, a espécie, o nome científico é Canis familiaris, né? Aqui eu não estou falando de raça, eu estou falando de espécie. Eles têm características em comum, né? São cães, então eles pertencem à mesma espécie. Agora, quando eu tenho várias espécies semelhantes, como por exemplo o cão, o lobo, eles não são da mesma espécie, mas eles têm características em comum. Eles formam
essas espécies formam gêneros. Então, os gêneros é a categoria que agrupa espécies semelhantes. Depois do gênero, eu tenho a família. A família é a categoria que agrupa o conjunto de gêneros semelhantes, que tem características semelhantes. As famílias com características semelhantes formam ordens. As ordens com características semelhantes formam classes, tá? E o conjunto de classes semelhantes formam os filos. E o conjunto de filos formam os reinos, que são 5, que nós estudaremos mais para frente. Então, as categorias taxonômicas são espécie, gênero, família, ordem, filo e reino. Lembrando que a espécie é a categoria que agrupa o menor número de indivíduos. Porque para formar parte de uma espécie, para formar uma espécie, esses indivíduos têm que ser iguais, semelhantes. E o reino é a categoria que agrupa o maior número de indivíduos. Para fazer parte de uma mesma categoria, esses seres vivos têm que ter alguma característica em comum. Não tem que ser igual, tem que ter alguma característica em comum. Ok? Então, aqui, por exemplo, eu fiz um esqueminha para vocês mostrando algumas espécies. Aqui eu tenho o leopardo, o teirão, a lontra, o cão e o lobo. Se vocês observarem, o cão, que é Canis familiares, e lobo, que é Canis lupus, são espécies diferentes, óbvio. Um é cão, outro é lobo. Mas eles têm características em comum, porque eles pertencem ao mesmo gênero Canis, assim como pertence à mesma família, família Canidae, e à mesma ordem carnívora. Então, isso quer dizer que a única diferença que esses dois animais têm entre eles é a espécie. O restante, eles são semelhantes, ou seja, eles têm muitas características em comum. Aqui, por exemplo, a pantera, né? A pantera é um felino. Né? Ele já tem característica parecida, por exemplo, com o gato. O gato também é um felino. Então, o nome científico é Panthera pardus. Ele pertence ao gênero Panthera, à família Felidae e à ordem carnívora, assim como o cão e o lobo. Aqui eu tenho o teirão, que é o Memphitis memphitis, e a lontra, né, que é Luntra luntra. Cada um deles tem gêneros diferentes. Né? O teirão, o gênero é Memphitis e a lontra, Luntra, mas eles pertencem à mesma família, né? Que é a família Mustelidae. Ou seja, por que eles pertencem à mesma família? Porque eles têm características em comum, né? Eles apresentam características em comum. Isso faz com que eles pertençam à mesma família. Então, as famílias, elas podem ter seres vivos de espécies diferentes. Mas para agrupar as espécies numa mesma família, são observadas algumas características que eles apresentam em comum, que podem ser ao modo de alimentar. Por exemplo, a ordem carnívora, todas as espécies que são agrupadas nessa ordem são espécies que se alimentam de outros animais, são carnívoros. Então, as categorias que são observadas são, por exemplo, o modo de reprodução, o modo de alimentação. Então, são essas características que são observadas quando se vai agrupar as espécies em um mesmo grupo, ok? Na próxima aula, eu vou continuar com esse assunto com vocês. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre essas categorias taxonômicas e a gente vai aprender um pouco também sobre os reinos dos seres vivos, ok? Então, aguardo vocês. E se vocês tiverem dúvida com relação a esse conteúdo, é só chamar no grupo do WhatsApp no nosso horário de atendimento. Abraços e até a próxima aula.